Milionário zomba até a mendiga negra surpreender no samba e revelar seu talento secreto. A festa de fim de ano em São Paulo estava simplesmente deslumbrante. Luzes piscando, música alta e um cheiro irresistível de comida gourmet invadiam o ar. Naquela noite, as estrelas eram as figuras mais ricas da cidade, trajando roupas caras e sorrisos arrogantes. E entre elas, no canto da sala, estava Clarice Fonseca, uma faxineira que apenas queria fazer seu trabalho e sair. O olhar dela, malicioso e tímido, não se encaixava no brilho dos milionários. Leandro Sampaio, o arrogante e influente empresário do setor imobiliário, estava no auge da sua vaidade. Entre taças de champanhe e risadas exageradas, ele avistou Clarice. Um sorriso debochado surgiu em seu rosto. Era notório que ela era a única que não pertencia àquela elite. "Olhem, uma mendiga!" gritou rindo com os amigos. "Aposto 20 mil reais que ela não sabe dançar um tango." Os murmúrios se intensificaram. A provocação ecoou pela sala. Clarice se sentiu pequena e quente. Um nó se formou em sua garganta. A sala estava cheia dela, mas ninguém a via. Todos estavam ansiosos por seu fracasso, exceto uma antiga amiga, Maria, que a olhava com incentivo. Clarice respirou fundo. Algo dentro dela despertou, uma chama apagada por tanto tempo. Sem saber como, ela se levantou e respondeu: "Desafio aceito." A risada de Leandro se desfez em expectativa. O ambiente mudou. O que era uma simples festa, agora pulsava com uma tensão inesperada. Clarice se posicionou, a música de tango começou a tocar, e todos os olhares estavam nela. E foi então que, aos primeiros passos, um talento oculto e profundo aflorou. Sua dança era hipnotizante. Os movimentos fluidos, como se carregassem a dor e a honra de uma vida inteira. Os convidados estavam em choque. Clarice dançava como se o mundo não existisse, sua alma exposta a cada giro. Ela deixou o passado trágico de orfandade, luta e renúncia ressoar em cada passo, em cada giro. O silêncio deu lugar a aplausos. O que deveria ser um desdém virou admiração. Os olhos de Leandro se arregalaram, enquanto ele começava a entender que havia mais nela do que ele pensava. A música parou. Clarice, ofegante, olhou ao redor. O respeito irrompeu como uma onda. Leandro, agora impactado, aproximou-se e com um sorriso sincero ofereceu. "Estava pensando? Você gostaria de trabalhar comigo? Poderia usar alguém com seu talento." E quem diria, o convite tinha um toque de romance. Entretanto, a calma foi curta. Uma colunista maldosa que estava na festa lançou rumores sobre a verdadeira origem de Clarice. "Sabia que essa mendiga só quer fama?" As palavras voaram e a tensão aumentou. As esferas sociais começaram a se balançar e as risadas viraram sussurros furtivos. Mas amigos do passado de Clarice se reuniram ao seu lado, formando uma muralha contra as fofocas. Maria, com o rosto firme, prometeu ajuda incondicional. E por trás da fachada confiante de Leandro, algo apertava seu coração. Ele percebeu a complexidade da situação, a injustiça e a beleza de Clarice. "E se te oferecesse mais do que um emprego? E se..." A frase ficou pendurada no ar, um labirinto de possibilidades. O que aconteceria a seguir? A vida de Clarice estava prestes a mudar.
Mas o caminho para a dignidade e a verdade estava cheio de desafios. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! A música acabou e o silêncio reverberou na sala. Clarice ainda pegando fôlego. Teve um momento de glória interrompido por um grito estridente. Uma das colunistas que vagava pela festa, com o olhar afiado e o sorriso venom. Descobri que ela é, na verdade, uma famosa dançarina disfarçada de faxineira. A afirmação cortou o ar como uma faca e os sussurros começaram a ecoar nas paredes luxuosas do salão. Clarice ficou paralisada. A última coisa que desejava era ser mal interpretada. As palmas que antes a acolhiam agora se tornaram comentários hesitantes. Ela sentiu seu coração acelerar. Cada batida parecia ressoar como uma bomba prestes a estourar. Leandro, que tinha se aproximado com um sorriso, congelou, em estado de choque. O olhar dele, que antes era de admiração, agora se tornava uma mistura de dúvida e curiosidade. É verdade que você dançou antes, que escondeu quem realmente é? A colunista continuou, sua voz carregada de desprezo. Clarice queria gritar que precisava daquela vida simples, que nunca se sentiu capaz de se expor de novo. Mas as palavras não saíram. O peso da expectativa se tornou insuportável. Maria tentou intervir. Isso não é verdade. Ela só quer viver sua vida. Mas o burburinho já tinha tomado conta. O ambiente, uma vez vibrante com a energia da dança, agora estava repleto de risos maldosos e olhares interrogativos. Cada sorriso agora parecia uma faca nas costas de Clarice. O que antes era um sonho se transformou em um pesadelo publicamente espojado. Que tipo de mulher você é, Clarice? Um amigo da elite, que até então admirava sua dança, pronunciou, virando o rosto com desprezo. Aquilo foi a gota d'água. Clarice sentiu o chão se abrir sob seus pés. As luzes que uma vez brilharam sobre ela agora pareciam julgá-la. Não sou nada, gritou, a voz tremida, e lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto. Leandro, em um impulso, deu um passo à frente. Espere! Clarice, isso não é o que você pensa. Mas ela não queria ouvir. O mundo que havia construído em um instante se despedaçava. Você só me queria por causa da dança. Porque eu sou diferente, não é mesmo? As palavras saíam como farpas, atingindo Leandro de uma maneira que ele não esperava. Mas antes que alguém pudesse responder, a porta principal do salão se abriu com um estrondo. Um grupo de homens, todos de terno escuro, entrou. O olhar deles era frio e impiedoso. Eles não estavam ali para brincar. Estamos aqui em busca de Clarice Fonseca, um deles declarou, e a voz ecoou como um trovão. O silêncio era ensurdecedor. Todos os olhos se voltaram para ela. Clarice ficou paralisada. O que esses homens queriam dela? Sussurros se espalharam. Ela deve ter problemas sérios. O pânico se espalhou como um incêndio e a tensão era palpável. Leandro, agora preocupado,
tentou interceder. Ela não fez nada de errado. Mas Clarice apenas olhou para ele, a confusão e o medo tomando conta. Por que eles a procuravam? Que segredos estavam enterrados em seu passado? O que mais ela não sabia sobre si mesma? O futuro estava em jogo. A festa, que prometia ser uma mudança de vida, agora parecia uma armadilha. Os olhares de julgamento e os gestos de desprezo começaram a desvanecer-se frente à nova e aterradora realidade. Apenas uma pergunta ecoou na mente dela. Quem realmente era Clarice Fonseca? E o que aqueles homens queriam dela? Clarice estava paralisada, o olhar fixo nos homens internos escuros. O ar estava carregado de tensão, como se cada respiração pudesse quebrar a fragilidade do momento. Foi então que um deles, o que parecia ser o líder, avançou. Seus olhos eram frios como aço, um olhar que fazia o coração de Clarice gelar. Você é Clarice Fonseca, correta? Ele não estava perguntando, estava afirmando. A multidão se dividiu, as pessoas se encolhendo. A festa, antes vibrante, agora se sentia claustrofóbica. Clarice sentiu seus amigos se afastarem. O apoio de Maria parecia distante. O que você quer de mim? Sua voz saiu trêmula, quase um sussurro. O homem não respondeu imediatamente. Ele olhou ao redor, avaliando o ambiente, antes de voltar toda a sua atenção para ela. Estamos aqui para lhe fazer uma proposta. Ou uma demanda. As palavras saíram de sua boca como lâminas afiadas. Seu passado está prestes a ser exposto, e você tem a opção de se posicionar ao nosso lado ou o que se seguirá não será agradável. A multidão começou a murmurar, vozes cortando o ar. Que passado? O que você sabe sobre mim? Clarice, agora em pé, sentiu a adrenalina correr em suas veias. Uma parte dela tinha medo, mas a outra, mais forte, estava pronta para lutar. O seu passado como bailarina, a verdadeira Clarice Fonseca, aquela que foi considerada a grande promessa apenas para desaparecer, e agora reaparece como faxineira. O ar ficou pesado. Clarice se lembrou dos 12 anos de treinamento, das danças que deixaram cicatrizes em sua alma. Ela tinha fugido dessa vida e agora a sombra dela vinha atrás. Mas antes que pudesse responder, um grito estourou na sala. Uma mulher ao fundo, com um brinco de pérola caindo de sua orelha, gritou: Clarice, você não é apenas uma faxineira, você é minha irmã. A revelação deixou a sala em silêncio total. Clarice ficou parada, os olhos arregalados, o nó na garganta quase a sufocando. Quem era aquela mulher? E como ela sabia do seu passado? O que você está dizendo? Clarice conseguiu sussurrar, os tremores em suas mãos se intensificando. Eu sou a sua irmã mais velha, Beatriz. A nossa mãe, ela nunca me deixou ficar com você. Quando você foi enviada para o abrigo, eu fui forçada a seguir outro caminho. As palavras de Beatriz saíram como um eco, reverberando nas paredes luxuosas. O choque na sala era palpável, como se todos tivessem recebido um golpe. Clarice sentiu o mundo desabar. Não só a sua história estava sendo revelada, mas agora havia uma única testemunha, capaz de destruir a vida que havia construído. Por que você fez isso? A incredulidade misturava-se com a raiva. Por que você nunca me procurou? Eu não tinha escolha, Beatriz exclamou.
as palavras saindo com a urgência de uma tempestade. Não sabia se você estava bem. Depois que nossa mãe morreu, algumas pessoas da família resolveram que você não poderia saber quem realmente era. Eu fui forçada a ficar em silêncio. Foi como se alguém tivesse retirado o chão sob os pés de Clarice. O homem de terno continuou, sua voz agora suave, mas com um tom profundo. Aceite a nossa oferta e você poderá ficar ao lado de sua irmã. Clarice olhou para Beatriz, o entrelaçar de sentimentos confundindo seu coração. Poderia essa nova realidade ser uma saída ou a porta para um novo pesadelo? Todos os olhares estavam fixos nela, esperando a resposta. O peso do que estava em jogo esmagava seus pulmões. Ela respirou fundo, a sala parecia girar. O que estava prestes a decidir mudaria tudo. Uma escolha: revelar a verdade ou sucumbir ao medo. E neste jogo de revelações e segredos, uma pergunta pairava no ar. Quem realmente era Clarice Fonseca? E seu passado se tornasse sua ruína ou sua salvação? Clarice estava paralisada, o olhar fixo nos homens internos escuros. O ar estava carregado de tensão, como se cada respiração pudesse quebrar a fragilidade do momento. Foi então que um deles, o que parecia ser o líder, avançou. Seus olhos eram frios como aço. Um olhar que fazia o coração de Clarice gelar. Você é Clarice Fonseca, correta? Ele não estava perguntando, estava afirmando. A multidão se dividiu, as pessoas se encolhendo. A festa, antes vibrante, agora se sentia claustrofóbica. Clarice sentiu seus amigos se afastarem. O apoio de Maria parecia distante. O que você quer de mim? Sua voz saiu trêmula, quase um sussurro. O homem não respondeu imediatamente. Ele olhou ao redor, avaliando o ambiente, antes de voltar toda a sua atenção para ela. Estamos aqui para lhe fazer uma proposta ou uma demanda. As palavras saíram de sua boca como lâminas afiadas. Seu passado está prestes a ser exposto, e você tem a opção de se posicionar ao nosso lado, ou o que se seguirá não será agradável. A multidão começou a murmurar, vozes cortando o ar. Que passado! O que você sabe sobre mim? Clarice, agora em pé, sentiu a adrenalina correr em suas veias. Uma parte dela tinha medo, mas a outra, mais forte, estava pronta para lutar. O seu passado como bailarina, a verdadeira Clarice Fonseca, aquela que foi considerada grande promessa apenas para desaparecer e agora reaparece como faxineira? O ar ficou pesado. Clarice se lembrou dos 12 anos de treinamento, das danças que deixaram cicatrizes em sua alma. Ela tinha fugido dessa vida e agora a sombra dela vinha atrás. Mas antes que pudesse responder, um grito estourou na sala. Uma mulher ao fundo, com um brinco de pérola caindo de sua orelha, gritou: Clarice, você não é apenas uma faxineira, você é minha irmã! A revelação deixou a sala em silêncio total. Clarice ficou parada, os olhos arregalados, o nó na garganta quase a sufocando. Quem era aquela mulher? E como ela sabia do seu passado? O que você está dizendo? Clarice conseguiu sussurrar, os tremores em suas mãos se intensificando. Eu sou a sua irmã mais velha, Beatriz. A nossa mãe, ela nunca me deixou ficar com você. Quando você foi enviada para o abrigo, eu fui forçada a seguir outro caminho. As palavras de Beatriz saíram como um eco, reverberando nas paredes luxuosas. O choque na sala era palpável, como se todos tivessem recebido um golpe. Clarice sentiu o mundo desabar.
Não só a sua história estava sendo revelada, mas agora havia uma única testemunha capaz de destruir a vida que havia construído. Por que você fez isso? A incredulidade misturava-se com a raiva. Por que você nunca me procurou? Eu não tinha escolha. Beatriz exclamou, as palavras saindo com a urgência de uma tempestade. Não sabia se você estava bem. Depois que nossa mãe morreu, algumas pessoas da família resolveram que você não poderia saber quem realmente era. Eu fui forçada a ficar em silêncio. Foi como se alguém tivesse retirado o chão sob os pés de Clarice. O homem de terno continuou, sua voz agora suave, mas com um tom profundo. Essa é a sua chance de se reconciliar com o seu passado, Clarice. Aceite a nossa oferta e você poderá ficar ao lado de sua irmã. Clarice olhou para Beatriz, o entrelaçar de sentimentos confundindo seu coração. Poderia essa nova realidade ser uma saída ou a porta para um novo pesadelo? Todos os olhares estavam fixos nela, esperando a resposta. O peso do que estava em jogo esmagava seus pulmões. Então, do nada, um grito ensurdecedor ecoou pelo salão. Uma explosão! A porta principal se despedaçou com um estrondo. E uma figura encapuzada entrou, armada e com um olhar feroz. A verdade não pode ser escondida mais. A voz havia sido clara e impositiva, causando um efeito instantâneo na sala. Os convidados gritaram em horror. A mulher encapuzada se virou para Clarice, como se a estivesse esperando. Toda a sua vida de mentiras acaba hoje. As palavras cortaram o silêncio em pedaços. Clarice sentiu seu coração disparar, o medo se apoderando do seu ser. Quem é você? A pergunta escapuliu da boca de Clarice, sua voz trêmula, mas firme. Eu sou a responsável pela verdade. E agora, Clarice, você tem uma escolha: confrontar seu passado ou ser eliminada junto com ele. A figura se aproximou, revelando um rosto familiar, mas desfigurado pelo tempo e pela dor. O desespero tomou conta de Clarice. O que aquela mulher queria dizer? Por que suas palavras soavam como uma sentença? As revelações estavam se acumulando, cada vez mais pesadas, como se a verdade finalmente estivesse prestes a ser desenterrada debaixo de camadas de segredos. Leandro, que estava ali perto, olhou fixamente para a figura encapuzada. Você conhece Clarice? O seu tom era de incredulidade, e as perguntas começaram a girar como um redemoinho. Mais do que você imagina, a mulher respondeu, erguendo a mão e puxando o capuz. E o que apareceu foi um rosto que Clarice jamais esperaria ver novamente. Aquelas feições, aquela expressão, sou eu, a sua antiga dançarina que desapareceu. O choque atingiu a sala como uma onda devastadora. As revelações estavam apenas começando. E agora, Clarice... Quem era aquela mulher? O que mais estava prestes a ser revelado? O futuro agora dependia da escolha que ela não sabia como fazer. A verdade se aproximava rápido, e a resposta estava ali, bem na sua frente, numa encruzilhada de sede e segredos. Clarice estava paralisada, o olhar fixo nos homens em ternos escuros. O ar estava carregado de tensão, como se cada respiração pudesse quebrar a fragilidade do momento. E naquele instante, quando a mulher encapuzada declarou ser sua antiga dançarina, todo o ambiente pareceu girar, como se o chão se movesse sob seus pés. Você não pode ser real, Clarice murmurou, a voz quase perdida em meio ao caos. Ah, mas sou muito real, Clarice. E você, por sua vez, não sabe quem realmente é.
A mulher piscou um olho de maneira sedutora, como se estivesse se divertindo com a situação. Mas havia uma ferocidade em seu olhar que deixava todo mundo em estado de alerta. As murmurações aumentaram na sala, misturadas com gritos de pânico. Leandro se colocou entre Clarice e a figura ameaçadora. Afaste-se dela! Ele se virou, sua expressão misturando desprezo e proteção. Mas a mulher parecia inabalável. Você ainda não entendeu, Leandro? O que vai acontecer aqui vai além de você e da sua mulherzinha. Essa menina está prestes a descobrir o que escondeu por tanto tempo. A sala ficou em silêncio novamente, a verdade pairando no ar como uma bomba prestes a explodir. O líder dos homens de terno, que observava tudo impassível, fez um sinal para que a mulher continuasse. Ela não é só uma dançarina. Você tem que entender isso. O passado de Clarice a leva diretamente para nós. Clarice, tomada pelo pânico, não conseguia processar. O que você quer dizer com isso? O que vocês sabem sobre mim? Suas mãos tremiam. E ela sentia algo além do medo, uma centelha de indignação. Ela não era apenas uma faxineira, tinha um nome e uma história. Sabemos tudo sobre você, irmã. Sabemos que você é a verdadeira herdeira da fortuna Fonseca. E mais importante, que você não pode escapar do seu destino. A mulher deu um passo à frente, e Clarice sentiu que suas pernas eram feitas de barro, prestes a ceder. Não! Isso não pode ser verdade! Clarice gritou, sua voz quebrando, o choque se instalando como um gelo em seu peito. Eu não quero nada disso. Eu sou só uma mulher comum. Um destino comum, sim, mas você está destinada a muito mais, minha querida. A mulher sorriu de forma persuasiva, e Clarice sentiu uma onda de raiva misturada ao medo. Quem era ela para decidir seu futuro? Os olhos de todos estavam voltados para ela. O murmúrio da multidão se intensificava. O que antes era uma festa deslumbrante, agora se transformava em um tribunal. Você irá se juntar a nós ou ficará sozinha? Sua escolha. A mulher insistiu. E naquele momento de tensão absoluta, um dos homens ao fundo começou a gritar. Ela está mentindo. Não é sua irmã. A verdadeira Clarice Fonseca morreu há anos. As palavras reverberaram pelo salão. O impacto foi imediato, como um soco no estômago. Clarice sentiu o chão desabar sob seus pés. As expressões mudaram ao redor. O rosto de Beatriz, que até então parecia tão seguro, agora se contorceu em choque. Não! Isso não é possível! Ela balbuciou, a cor fugindo de sua face. Ah, mas é! Eu estou aqui para confirmar que você foi enganada por todos. Você não tem irmãos, apenas um passado que vem para te assombrar. O homem se aproximou, seu olhar desafiador fixo em Clarice. Você nunca soube que sua mãe estava envolvida em algo muito maior e muito mais sombrio. A sala inteira estava em silêncio, e o desespero tomou conta de Clarice. Cada informação nova parecia um tiro no coração. O que você está dizendo? O que você sabe sobre minha mãe? Ela era uma mulher de negócios, alguém que queria ser muito mais do que era. E agora você, filha dela, está prestes a entrar nesse jogo. E as consequências vão te surpreender! A revelação girou a mente de Clarice em um turbilhão. Leandro a segurou pelo braço, preocupado. Clarice, respira. Vamos sair daqui. Sua voz era suave, mas a confusão em seu olhar mostrava que ele também estava perdido. Mas Clarice não se movia. O caos a cercava. Ela estava entre a verdade e a mentira, entre um passado que nunca entendia
e um futuro que parecia mais aterrorizante a cada segundo. O que mais estava escondido? Que mais esses estranhos sabiam? Um labirinto de segredos e possíveis traições se descortinava diante dela. No meio desse tumulto, um grito ressoou. Clarice, cuidado! E antes que pudesse entender, a mulher encapuzada disparou em sua direção, um movimento rápido e ameaçador, como se tudo estivesse prestes a explodir. O que mais viria? O que mais estava prestes a ser revelado? O mundo de Clarice estava prestes a desmoronar, e a verdade poderia não ser nada do que ela sempre acreditou. Clarice estava paralisada, o olhar fixo nos homens internos escuros. O ar estava carregado de tensão, como se cada respiração pudesse quebrar a fragilidade do momento. E naquele instante, quando a mulher encapuzada declarou ser sua antiga dançarina, todo o ambiente pareceu girar, como se o chão se movesse sob seus pés. Você não pode ser real, Clarice murmurou, a voz quase perdida em meio ao caos. Ah, mas sou muito real, Clarice. E você, por sua vez, não sabe quem realmente é. A mulher piscou um olho de maneira sedutora, como se estivesse se divertindo com a situação. Mas havia uma ferocidade em seu olhar que deixava todo mundo em estado de alerta. As murmurações aumentaram na sala, misturadas com gritos de pânico. Leandro se colocou entre Clarice e a figura ameaçadora. Afaste-se dela! Ele se virou, sua expressão misturando desprezo e proteção. Mas a mulher parecia inabalável. Você ainda não entendeu, Leandro? O que vai acontecer aqui vai além de você e da sua mulherzinha. Essa menina está prestes a descobrir o que escondeu por tanto tempo. A sala ficou em silêncio novamente, a verdade parando no ar como uma bomba prestes a explodir. O líder dos Homens de Terno, que observava tudo impassível, fez um sinal para que a mulher continuasse. Ela não é só uma dançarina. Você tem que entender isso. O passado de Clarice a leva diretamente para nós. Clarice, tomada pelo pânico, não conseguia processar. O que você quer dizer com isso? O que vocês sabem sobre mim? Suas mãos tremiam, e ela sentia algo além do medo, uma centelha de indignação. Ela não era apenas uma faxineira. Tinha um nome e uma história. Sabemos tudo sobre você, irmã. Sabemos que você é a verdadeira herdeira da fortuna Fonseca. E mais importante, que você não pode escapar do seu destino. A mulher deu um passo à frente, e Clarice sentiu que suas pernas eram feitas de barro, prestes a ceder. Não! Isso não pode ser verdade! Clarice gritou, sua voz quebrando, o choque se instalando como um gelo em seu peito. Eu não quero nada disso! Eu sou só uma mulher comum! Um destino comum, sim! Mas você está destinada a muito mais, minha querida! A mulher sorriu de forma persuasiva e Clarice sentiu uma onda de raiva misturada ao medo. Quem era ela para decidir seu futuro? Os olhos de todos estavam voltados para ela. O murmúrio da multidão se intensificava. O que antes era uma festa deslumbrante, agora se transformava em um tribunal. Você irá se juntar a nós ou ficará sozinha? Sua escolha. A mulher insistiu. E naquele momento de tensão absoluta, um dos homens ao fundo começou a gritar. Ela está mentindo. Ela não é sua irmã. A verdadeira Clarice Fonseca morreu há anos. As palavras reverberaram pelo salão. O impacto foi imediato, como um soco no estômago. Clarice sentiu o chão desabar sob seus pés. As expressões mudaram ao redor. O rosto de Beatriz, que até então parecia tão seguro, agora se contorceu em choque. Não!
Isso não é possível! Ela balbuciou, a cor fugindo de sua face. Ah, mas é. Eu estou aqui para confirmar que você foi enganada por todos. Você não tem irmãos, apenas um passado que vem para te assombrar. O homem se aproximou, seu olhar desafiador fixo em Clarice. Você nunca soube que sua mãe estava envolvida em algo muito maior e muito mais sombrio. A sala inteira estava em silêncio e o desespero tomou conta de Clarice. Cada informação nova parecia um tiro no coração. O que você está dizendo? O que você sabe sobre minha mãe? Ela era uma mulher de negócios. Alguém que queria ser muito mais do que era. E agora você, filha dela, está prestes a entrar nesse jogo. E as consequências vão te surpreender. A revelação girou a mente de Clarice em um turbilhão. Leandro a segurou pelo braço, preocupado. Clarice, respira. Vamos sair daqui. Sua voz era suave, mas a confusão em seu olhar mostrava que ele também estava perdido. Mas Clarice não se movia. O caos a cercava. Ela estava entre a verdade e a mentira. Entre um passado que nunca entendia e um futuro que parecia mais aterrorizante a cada segundo. O que mais estava escondido? O que mais esses estranhos sabiam? Um labirinto de segredos e possíveis traições se descortinava diante dela. E quando a mulher encapuzada deu um passo à frente, seu rosto emergiu da sombra. Para o horror de Clarice, quem estava ali não era uma estranha. Era a própria mulher que abandonara anos atrás, a dançarina famosa que desaparecera sem aviso. Mãe? A palavra escapuliu dos seus lábios, uma mistura de incredulidade e raiva. Mas antes que as emoções a consumissem, uma explosão no fundo da sala cortou o ar. Um som ensurdecedor. Uma bomba. Luzes piscando, gritos subindo em uma onda. A figura encapuzada foi abruptamente empurrada para o lado, revelando um homem com uma arma em punho, os olhos ardendo com fúria. A sala se transformou em caos absoluto. Saia da frente, ele gritou, apontando para a multidão. Todo mundo no chão! Clarice sentiu seu coração disparar. O mundo era um turbilhão. Ela não sabia se corria, se gritava, ou se simplesmente desmaiava ali mesmo. Tudo havia mudado em um instante. Clarice! Leandro gritou, puxando-a em direção à saída, em meio a toda a confusão. Mas a visão do rosto transtornado de sua mãe e a verdade revelada a prenderam no lugar. Uma decisão precisava ser tomada, e o tempo estava esgotado. O que você vai escolher, Clarice? O amanhã ou o passado que pretende esquecer? A mulher gritou, a voz misturando-se ao pânico da sala. E no meio do tumulto, a única certeza que Clarice murmurou, a voz quase perdida em meio ao caos. Ah, mas sou muito real, Clarice. E você, por sua vez, não sabe quem realmente é. A mulher piscou um olho de maneira sedutora, como se estivesse se divertindo com a situação. Mas havia uma ferocidade em seu olhar, que deixava todo mundo em estado de alerta. As murmurações aumentaram na sala, misturadas com gritos de pânico. Leandro se colocou entre Clarice e a figura ameaçadora. Afaste-se dela! Ele se virou, sua expressão misturando desprezo e proteção, mas a mulher parecia inabalável. Você ainda não entendeu, Leandro. O que vai acontecer aqui vai além de você e da sua mulherzinha. Essa menina está prestes a descobrir o que escondeu por tanto tempo. A sala ficou em silêncio novamente. A verdade pairando no ar como uma bomba prestes a explodir. O líder dos homens de terno, que observava tudo impassível, fez um sinal para que a mulher continuasse.
Ela não é só uma dançarina. Você tem que entender isso. O passado de Clarice a leva diretamente para nós. Clarice, tomada pelo pânico, não conseguia processar. O que você quer dizer com isso? O que vocês sabem sobre mim? Suas mãos tremiam e ela sentia algo além do medo, uma centelha de indignação. Ela não era apenas uma faxineira. Tinha um nome e uma história. Sabemos tudo sobre você, irmã. Sabemos que você é a verdadeira herdeira da fortuna Fonseca. E mais importante, que você não pode escapar do seu destino. A mulher deu um passo à frente e Clarice sentiu que suas pernas eram feitas de barro, prestes a ceder. Não, isso não pode ser verdade. Clarice gritou, sua voz quebrando, o choque se instalando como um gelo em seu peito. Eu não quero nada disso. Eu sou só uma mulher comum. Um destino comum, sim. Mas você está destinada a muito mais, minha querida. A mulher sorriu de forma persuasiva. E Clarice sentiu uma onda de raiva misturada ao medo. Quem era ela para decidir seu futuro? Os olhos de todos estavam voltados para ela. O murmúrio da multidão se intensificava. O que antes era uma festa deslumbrante, agora se transformava em um tribunal. Você irá se juntar a nós ou ficará sozinha. Sua escolha. A mulher insistiu, e naquele momento de tensão absoluta, um dos homens ao fundo começou a gritar. Ela tá mentindo. Ela não é sua irmã. A verdadeira Clarice Fonseca morreu há anos. As palavras reverberaram pelo salão. O impacto foi imediato, como um soco no estômago. Clarice sentiu o chão desabar sob seus pés. As expressões mudaram ao redor. O rosto de Beatriz, que até então parecia tão seguro, agora se contorceu em choque. Não! Isso não é possível! A cor fugindo de sua face. Ah, mas é? Eu estou aqui para confirmar que você foi enganada por todos. Você não tem irmãos. Apenas um passado que vem para te assombrar. O homem se aproximou, seu olhar desafiador fixo em Clarice. Você nunca soube que sua mãe estava envolvida em algo muito maior e muito mais sombrio. A sala inteira estava em silêncio e o desespero tomou conta de Clarice. Cada informação nova parecia um tiro no coração. O que você está dizendo? O que você sabe sobre minha mãe? Ela era uma mulher de negócios, alguém que queria ser muito mais do que era. E agora você, filha dela, está prestes a entrar nesse jogo. E as consequências vão te surpreender. A revelação girou a mente de Clarice em um turbilhão. Leandro a segurou pelo braço, preocupado. Clarice, respira. Vamos sair daqui. Sua voz era suave, mas a confusão em seu olhar mostrava que ele também estava perdido. Mas Clarice não se movia. O caos a cercava. Ela estava entre a verdade e a mentira, entre um passado que nunca entendia e um futuro que parecia mais aterrorizante a cada segundo. O que mais estava escondido? O que mais esses estranhos sabiam? Um labirinto de segredos e possíveis traições se descortinava diante dela. Então, do nada, a mulher encapuzada deu um passo à frente, o olhar penetrante fixo em Clarice. E existe outra coisa que você precisa saber. Você não foi adotada. Você foi sequestrada. A revelação cortou o ar como uma faca, e o silêncio se fez novamente. Ao contrário do que todos pensavam, você foi arrancada de sua família verdadeira logo após seu nascimento. Sua mãe,
fez um acordo sombrio para manter você longe. E a verdade de sua origem está ligada a um legado que será revelado em breve. As palavras dela reverberaram pela sala, criando um eco de terror. Clarice queria gritar, mas a garganta estava seca. Como você pode saber disso? Questionou, a voz entrecortada. A mulher encapuzada apenas sorriu, um sorriso de quem possui a chave do mistério. Porque eu fui parte disso, eu sou parte da sua verdadeira família, e por muito tempo fiz parte do plano. Clarice olhou para Leandro, que estava tão chocado quanto ela. Todas as certezas que tinha se desmoronaram. Você está me dizendo que tudo o que eu conhecia era uma mentira? As lágrimas escorriam, a dor da traição penetrando. A mulher se aproximou ainda mais. Sim, e o tempo está se esgotando. Agora você tem duas escolhas: continuar nesta vida de ilusões ou se unir a nós e descobrir quem realmente você é. As palavras causaram um turbilhão dentro de Clarice. Tudo o que acreditava, tudo o que havia vivido, estava em jogo. Ela queria acreditar que tudo ia ficar bem, mas no fundo sabia que estava apenas começando a entender a complexidade de sua vida. E antes que pudesse responder, um novo grito ecoou da porta. Clarice, cuidado! Maria, sua amiga do passado, estava ali, com o olhar alarmado. Ela tinha sangue nas mãos e o pânico no rosto. Aconteceu! Precisamos sair agora! Nas entrelinhas do caos, uma nova sombra se formava. O que acontecera? Afinal, quem estava realmente atrás dela? O que mais Clarice descobriria sobre seu passado e seu futuro? O tempo estava se esgotando e a verdade estava prestes a ser exposta de uma vez por todas. A sala estava prestes a desabar e com ela todas as rédeas do que era a vida de Clarice. Clarice estava paralisada, o olhar fixo na mulher encapuzada, enquanto o caos aumentava ao seu redor. O grito de Maria cortou o ar, mas as palavras dela se perderam em meio ao pânico. Precisamos sair agora! No entanto, algo dentro de Clarice a fez hesitar. As revelações estavam se desenrolando em sua mente como um filme que ela nunca pediu para assistir. A dançarina, ainda com um olhar fervoroso, avançou. Você não pode fugir do seu destino. É hora de você assumir o que é. A voz dela ecoou. Clarice, sentindo seu sangue ferver, mal sabia que cada palavra dela carregava um fardo maior do que poderia imaginar. Desculpe, mas o que você está dizendo não faz sentido! Clarice gritou, seus dedos tremendo. A sala estava tomada pela tensão, como um fio prestes a se romper. E foi então que tudo aconteceu de repente. Uma explosão! A porta principal do salão foi arrombada, e vários homens mascarados invadiram o local, armados e gritando. Todos no chão, agora! O berro estrondoso provocou gritos de terror. Clarice mal teve tempo de processar o que estava acontecendo. O mundo girava. Sua mente estava consumida pelo caos. Leandro agarrou sua mão, puxando-a com força. Vamos, Clarice! É a ti que você precisa decidir. Ele tinha uma expressão de determinação, mas a confusão reinava. Ela olhou para ele, seus olhos buscando refúgio. Mas nesse momento, enquanto eles corriam, uma das mulheres mascaradas avançou na direção da antiga dançarina. Um movimento rápido derrubou-a ao chão, revelando um brilho de metal na mão. Clarice viu tudo acontecer em câmera lenta. O ambiente explodiu em gritos, pessoas se jogando ao chão, mas os olhos dela estavam fixos nessa troca. O que você está fazendo? A mulher gritou para a dançarina.
Você sabe que não pode sair viva daqui. E num movimento brusco, ela puxou o capuz, revelando um rosto que Clarice conhecia bem. Era Beatriz, sua irmã mais velha. O que é? O coração de Clarice quase parou. A sala parecia girar em torno dela. Beatriz estava ali, em meio ao caos, com um olhar que misturava raiva e desespero. Você me traiu, Beatriz gritou. Acha que eu ia deixar você ter a liberdade que não me foi dada? Clarice sentiu um nó se formar na garganta. Você me deixou acreditar que era uma estranha. O que você está fazendo aqui? O pânico se misturava à confusão. Leandro estava ao seu lado, segurando firme sua mão, mas de alguma maneira, Clarice sentia sua própria essência desmoronar. Então, uma terceira voz irrompeu no meio da confusão. O legado não pode morrer, você sabe disso, Clarice! Era a mulher encapuzada, agora com um tom de desespero. Precisamos do seu consentimento para que tudo aconteça. Tudo parecia uma tempestade de emoções. Clarice olhou para Beatriz, pois para Leandro. O que vocês estão me escondendo? A pergunta explode de sua boca, e a sala mergulha em um silêncio pesado. Todos os olhares estavam fixos nela, a verdade pairando no ar como uma bomba prestes a estourar. Beatriz se levantou com uma fúria que fazia seu rosto brilhar. Você é mais do que imagina, Clarice. Não sou apenas sua irmã, sou parte de um jogo muito maior. E antes que ela pudesse dizer mais, um tiro ecoou. O som cortou a tensão. Todos gritaram, e Clarice sentiu o mundo se fragmentar. O tempo pareceu parar, e em uma fração de segundo, ela se virou. Clarice! Leandro gritou, enquanto tudo ao seu redor desmoronava. O pânico se espalhou, e a sala virou um massacre de gritos e correria. Mas uma verdade fundamental pulsava em seu peito. O que Beatriz disse começava a se concretizar em sua mente. O passado que ela tentava enterrar estava ressurgindo, mais forte do que ela jamais poderia imaginar. Você precisa escolher! Beatriz gritou, enquanto a confusão aumentava. Escolher o quê? Clarice gritou de volta, o medo paralisando seu corpo. E no instante seguinte, o chão se abriu sob seus pés. Uma nova revelação emergindo. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. Relações, segredos, traumas. Clarice olhou para a mulher caída, para o caos ao seu redor. E uma única pergunta ressoou em sua mente. Quem ela realmente era? E a verdade que estava prestes a vir à tona. Seria a luz ou a escuridão que acabaria com tudo o que conhecia? Clarice estava paralisada, o olhar fixo na mulher encapuzada, enquanto o caos aumentava ao seu redor. O grito de Maria cortou o ar, mas as palavras dela se perderam em meio ao pânico. Precisamos sair! Agora! No entanto, algo dentro de Clarice a fez hesitar. As revelações estavam se desenrolando em sua mente, como um filme que ela nunca pediu para assistir. A dançarina, ainda com o olhar fervoroso, avançou. É hora de você assumir o que é. A voz dela ecoou. Clarice, sentindo seu sangue ferver, mal sabia que cada palavra carregava um fardo maior do que poderia imaginar. Desculpe, mas o que você está dizendo não faz sentido. Clarice gritou, seus dedos tremendo. A sala estava tomada pela tensão, como um fio prestes a se romper. E foi então que tudo aconteceu de repente. Uma explosão! A porta principal do salão foi arrombada. E vários homens mascarados invadiram o local, armados e gritando. Todos no chão, agora! O berro estrondoso provocou gritos de terror. Clarice mal teve tempo de processar o que estava acontecendo.
O mundo girava. Sua mente estava consumida pelo caos. Leandro agarrou sua mão, puxando-a com força. Vamos, Clarice. É aqui que você precisa decidir. Ele tinha uma expressão de determinação, mas a confusão reinava. Ela olhou para ele, seus olhos buscando refúgio. Mas nesse momento, enquanto eles corriam, uma das mulheres mascaradas avançou na direção da antiga dançarina. Com um movimento rápido, derrubou-a ao chão, revelando um brilho de metal na mão. Clarice viu tudo acontecer em câmera lenta. O ambiente explodiu em gritos, pessoas se jogando ao chão, mas os olhos dela estavam fixos nessa troca. O que você está fazendo? A mulher gritou para a dançarina. Você sabe que não pode sair viva daqui. E, num movimento brusco, ela puxou o capuz, revelando um rosto que Clarice conhecia bem. Era Beatriz, sua irmã mais velha. O quê? O coração de Clarice quase parou. A sala parecia girar em torno dela. Beatriz estava ali, em meio ao caos, com um olhar que misturava raiva e desespero. Você me traiu! Beatriz gritou. Acha que eu ia deixar você ter a liberdade que não me foi dada? Clarice sentiu um nó se formar na garganta. Você me deixou acreditar que era uma estranha. O que você está fazendo aqui? O pânico se misturava à confusão. Leandro estava ao seu lado, segurando firme sua mão. Mas de alguma maneira Clarice sentia sua própria essência desmoronar. Então uma terceira voz irrompeu no meio da confusão. O legado não pode morrer. Você sabe disso, Clarice. Era a mulher encapuzada, agora com um tom de desespero. Precisamos do seu consentimento para que tudo aconteça. Tudo parecia uma tempestade de emoções. Clarice olhou para Beatriz, depois para Leandro. O que vocês estão me escondendo? A pergunta explode de sua boca, e a sala mergulha em um silêncio pesado. Todos os olhares estavam fixos nela, a verdade pairando no ar como uma bomba prestes a estourar. Beatriz se levantou, com uma fúria que fazia seu rosto brilhar. Você é mais do que imagina, Clarice. Não sou apenas sua irmã, sou parte de um jogo muito maior. Mas antes que ela pudesse dizer mais, um tiro ecoou. O som cortou a tensão. Todos gritaram e Clarice sentiu o mundo se fragmentar. O tempo pareceu parar. Em uma fração de segundo, ela se virou. Clarice! Leandro gritou, enquanto tudo ao seu redor desmoronava. O pânico se espalhou e a sala virou um massacre de gritos e correria. Mas uma verdade fundamental pulsava em seu peito. O que Beatriz disse começava a se concretizar em sua mente. O passado que ela tentava enterrar estava ressurgindo, mais forte do que ela jamais poderia imaginar. Você precisa escolher. Beatriz gritou, enquanto a confusão aumentava. Escolher o quê? Clarice gritou de volta, o medo paralisando seu corpo. E no instante seguinte, o chão se abriu sob seus pés. Uma nova revelação emergindo. Outro tiro! A sala ficou em silêncio absoluto, exceto pelo som do corpo de Beatriz caindo no chão, pálido e sem vida. O choque, o horror, a incredulidade. Clarice precisou de um segundo para processar. Beatriz estava morta. Ela olhou ao redor, a confusão agora misturada à devastação. E a mulher encapuzada, que antes parecia cheia de querer, agora estava com os olhos arregalados, a boca aberta em descrença. Não! Isso não era parte do plano! Leandro agarrou Clarice pela mão, puxando-a para fora da sala em caos. Vamos, Clarice! Temos que sair! Mas Clarice estava paralisada. Seu mundo acabara de desmoronar e ela não sabia como reagir. E então, enquanto a multidão corria, um último grito ecoou.
Era Maria, ensanguentada, mas viva. Clarice, precisamos te contar a verdade, antes que seja tarde demais. E com isso, todas as verdades que Clarice pensou conhecer, cada laço até então invisível entre ela e sua família, começaram a se desintegrar. O jogo estava longe de terminar, e agora novas perguntas surgiam como chamas em uma fogueira. Quem era ela realmente? O que mais estava escondido? E o maior aterrador? Qual seria a verdadeira natureza da escolha que tinha diante de si? E o destino a aguardava nas sombras. Clarice estava paralisada, o olhar fixo na cena caótica diante dela. Beatriz, sua irmã, caída no chão, sem vida. O eco do tiro ainda reverberava em sua mente, misturado aos gritos e ao pânico que dominavam a sala. Todo o seu mundo desmoronava em frações de segundo. Não apenas o que pensava saber sobre sua vida, mas também sua relação com a irmã, suas esperanças e sonhos. Não! Não pode ser assim! Clarice gritou, sua voz carregada de desespero. Leandro, ao seu lado, segurou firme seu braço. Clarice, precisamos ir! Mas ela não conseguia se mover. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, enquanto a realidade se impunha. Como havia chegado até aquele ponto? E o que significava tudo isso? As pessoas ao redor corriam, buscando abrigo no caos. A mulher encapuzada, que agora parecia uma sombra do passado, também estava em choque. Isso não era o que eu queria, murmurou, sua voz trêmula. Clarice olhou para ela, sentindo a mistura de dor e mágoa. O que você sabe sobre o que realmente aconteceu? Se você soubesse, se apenas você soubesse. A mulher hesitou, mas Leandro a puxou. Temos que sair agora. Deixe isso para depois. E mesmo em meio ao desespero, uma parte de Clarice queria ficar e ouvir, porque algo dentro dela ainda acreditava que havia mais naquela história. Seguiram em direção à saída, mas o medo e a angústia corroíam. Clarice olhou para trás, uma última troca de olhares com Beatriz. Não sabia se aquilo era um adeus ou um sinal de que tudo ainda poderia mudar. E quando alcançaram a porta, um desespero súbito a tomou. "E o que eu vou fazer agora?" gritou, e a realidade atingiu como um soco. O presente parecia um labirinto, e o futuro era nebuloso como uma névoa tensa. "Você decidiu se juntar a nós", ecoou a voz da mulher encapuzada, já do lado de fora. "Em qualquer lugar que você vá, seu legado vai te encontrar." "Não é tão simples assim, Clarice." "Eu não quero isso", respondeu com fervor. Leandro olhou para ela, dúvida em seus olhos. "E se você tivesse que decidir entre o que você sabe e o que você é? O que você realmente quer?" Nesse momento, Clarice percebeu que a escolha não era apenas dela. Era uma luta que envolvia muito mais do que apenas sua vida individual. O destino, sua identidade, tudo se entrelaçava numa teia que ela ainda não compreendia totalmente. Como desatar nós tão apertados? Decidiu-se. "Eu não serei mais uma peça nesse jogo. Eu sou Clarice Fonseca e a verdade começa comigo." E enquanto as palavras saíam de sua boca, uma onda de confiança a envolveu. O pânico deu lugar à determinação. Ela viraria a página e enfrentaria a tempestade, mesmo que isso significasse enfrentar seu passado. Maria apareceu então, ensanguentada, mas viva. "Clarice, a verdade precisa ser contada. Estamos juntas aqui." Elas trocavam olhares, solidariedade, irmandade recém-descoberta. E foi ali,
que uma força nasceu. Uma renovação. Vamos juntos, vamos enfrentar o que deve ser enfrentado, disse Clarice, com a respiração entrecortada, mas firme. E com isso, um novo capítulo de sua vida começava ali, entre perdas e reencontros, entre o passado que a marcava e o futuro que ela escolhia. Mas, enquanto achava que tudo havia acabado, uma sombra se aproximou e a voz estrondosa ecoou novamente. Apenas lembre-se, o passado nunca ficou para trás. Estamos assistindo. As luzes da cidade brilhavam ao longe enquanto se afastavam em busca de um novo amanhecer. Mas um mistério ainda pairava no ar. O que mais a aguardava? E qual novo desafio Cauê estaria prestes a enfrentar? E você, querido leitor, assim como Clarice, precisa fazer suas escolhas. Este é o momento de agir. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essas narrativas impactantes. Compartilhe este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para mostrar